Uma ótima tarde, senhor Laércio, Isa. Então, vou fazer a apresentação aqui dessa primeira proposta de layout, né? E a ideia é que a gente vá fazendo as adaptações, as melhorias, fazendo a sincronização de acordo com aquilo que vocês imaginam do negócio, para estar deixando o mais próximo possível aí do ideal, tá bom? Então, só para efeito de localização, aqui são os banheiros, tá? O acesso à estufa. Eu vou chamar de estufa porque para mim ela é toda de vidro, né, e de metal, então parece uma estufa, né? Então o acesso da estufa está por aqui. Então, consecutivamente, a parte operacional está aqui no fundo, tá? O que que eu me baseei aqui para a gente estar criando uma estrutura, tá? Então, conforme eu havia dito para vocês em reunião antecessora, o ideal é a gente ter uma comunicação aqui, uma área onde a gente vai fazer o recebimento das louças sujas, sua respectiva higienização, armazenamento, organização, para que elas voltem para essa área aqui, né, de sistema, tanto da parte de buffet como da parte operacional aqui, tá? Então, eu criei essa área aqui, qual a necessidade de espaço interno, tá, que a gente tem? Eu estou falando aqui de 265 por 260, tá? Uma área basicamente quadrada aqui, tá? 265 por 265, 260 por 260, a gente já consegue alocar tudo aquilo que a gente precisa, tá? Então, em questão de organização, como ficou aqui? Então, a gente tem, eu segui de uma maneira bem rigorosa aquilo que estava no PDF que vocês encaminharam. Então, a gente vai ter a situação de ter um buffet aqui, né? Onde o pessoal vem até aqui para servir. Então, eu deixei um buffet aquecido, um buffet refrigerado, né? E apoio aqui para a gente deixar pratos, talheres. Eu não sei se isso vai ficar diretamente na mesa. E um apoio aqui no final para alguns tipos de preparação específica, né? Muito comum em hotel a gente ter a pessoa que está fazendo aqui a tapioca, que está fazendo o ovo mexido, e aí a gente tem uma área aqui de espera, onde a pessoa vai passar o pratinho, vai esperar chegar para poder ir para a mesa, tá? Então a organização a parte quente, né? Digamos assim, a parte quente ficou nesta parte e nesta parte aqui, tá? Uma de frente para a outra aqui para a gente não misturar aquilo que é quente com o que é frio. E o que que a gente tem aqui? Então a gente tem uma chapa e um fogão. Se você porventura precisar esquentar o fundi no período da noite, você tem um fogão aqui para isso, tá? Se você precisar fazer algum tipo de chapeado, você vai ter uma chapa, tá? E aí aqui na área do fundo a gente tem o forno, instrumento de apoio, condicionamento dos produtos refrigerados, tá? E aí aqui a gente tem a área de apoio aqui para o pessoal da chapa e do fogão. Então, por exemplo, eu quero uma tapioca de queijo com tomate. Aqui em cima a gente tem todos os condimentos, né? E aí a pessoa que estiver operando aqui vai estar pegando os condimentos aqui, fazendo o processo e entregando para o cliente, tá? A gente tem uma estrutura aqui embaixo de suporte para esses dois buffets aqui da frente, o buffet frio e o buffet quente. Então aqui a gente tem um armazenamento quente e um armazenamento frio de reposição. No fundo, basicamente, vai ficar para a parte de bebidas. Então a gente tem um balcão aqui com pia, onde você pode fazer a preparação do café, a preparação das bebidas que vão ser servidas, tá? E aqui eu coloquei a localização de duas adegas de vinho, né? Eu acho que o espaço aí, e costumeiramente pelo que eu conheço aí dos hotéis da região, tem um consumo de vinho, né? Tanto vinho branco como vinho tinto, e aí por isso eu deixei dois equipamentos separados, porque eu sei que a temperatura de armazenamento de ambos é diferente. Então, continuando aqui, eu já dei uma breve introdução aqui do que diz respeito à parte de logística, né? Produção, e aí a gente teria essa visualização aqui do fundo. Então, as adegas, a parte de preparação de bebidas, apoio aqui seco, tá? Em cima você tem espaço para prateleira para colocar copo, taça, para colocar tudo aquilo que vai ser importante aqui para o serviço, né? Então você tem aqui na finalização a parte do que é assado, né? Assar pão de queijo, assar bolo, consecutivamente o balcão refrigerado com
tudo aquilo que vai ser servido, armazenado aqui de maneira consciente, né? Então você tem a parte de bebidas, a parte de armazenamento de comida, aquilo que vai ser assado, forno de micro-ondas. E aqui nessas prateleiras você ainda consegue deixar a decoração. Deixei o mais parecido possível com a proposta que vocês me mandaram, né? Então, olhando pela, pelo olhar do operador aqui que está olhando para o salão. Lá no salão você vai ter as mesas, cadeiras, tudo, os clientes que vão vir até aqui. E aí você tem essa situação, tá? Do fogão, da chapa. Embaixo você tem gavetas refrigeradas para estar armazenando os alimentos que vão ser produzidos aqui. O balcão refrigerado para armazenar tanto o estoque que vai repor essa pista fria aqui, tá? Como o quente aqui do lado, né? Que também vai fazer a reposição aqui dos itens quentes que vão estar aqui disponíveis para os usuários, tá? E aí a gente estendendo para essa área aqui, a louça suja vai entrar por esse passa-pratos, tá? Bem escondidinho aqui no canto. Passa-pratos. Você tem um furo aqui para detritos na bancada, para estar recolhendo tudo aquilo que é reciclável. Na minha opinião, acho que o ideal seria nós colocarmos um triturador aqui na pia, para que todo o lixo orgânico seja depositado diretamente na pia, triturado e vai direto pelo esgoto, né? Então a gente tem duas pias grandes aqui, tá? Que vai ser, na hora de serviço, elas basicamente vão ficar aqui com que diz respeito a pratos, talheres, ramecan, copos, taças, tudo aquilo que o usuário tá utilizando aqui no salão. E posteriormente, o antecessor ao serviço, você vai ter várias necessidades aqui. Higienizar os recipientes que estão aqui nos buffets de serviço, higienizar a faca, higienizar tudo aquilo que foi utilizado aqui para o pré-preparo, os recipientes aqui que está armazenado os alimentos, tá? Então eu deixei duas pias grandes aqui para que a gente consiga deixar basicamente uma pia responsável para a parte de alimentos e a outra pia para a parte de utensílios e louças, tá? Consecutivamente é importante que a gente tenha uma lavadora de louças, tá? Caso não seja um momento ideal para o investimento, mas a gente já precisa pensar na alocação dela para planejar toda a parte de infraestrutura, ponto de água, ponto de esgoto, ponto de elétrica, já deixar na medida correta para quando vocês forem investir nesse equipamento, você ter a condição de toda a parte de infraestrutura tá pronta, tá? Agora vamos para o corte do buffet aqui. Então, o cliente vai chegar até aqui, pegar o pratinho que já vem da mesa, vai servir aqui dos itens quentes, os itens frios, quer alguma coisa especial que venha da chapa, que venha do fogão, ovo mexido, ovo estalado e tal. Ele vai fazer o uso aqui nessa região. Depois vai voltar para a sua mesa. Aqui embaixo eu penso que a gente não fabrica marcenaria, mas eu acho que o ideal é a gente ter uma estrutura aqui bonita, né, com tampo de granito e portas aqui para a gente poder fazer armazenamento seco, né? Toda essa parte que diz respeito ao serviço dos clientes, armazenar estoque de pratos, tal, tudo aquilo que vai ser reposto, né, nas mesas dos clientes. Então a gente teria todo esse balcão de serviços horizontal aqui. A gente totalizando todo esse perímetro aqui, dá 4,80 m, tá? Então é um espaço grande. Eu achei importante a gente deixar um corredor um pouco mais largo aqui, tá? Deste lado, porque até mesmo porque a minha ideia é que possivelmente a gente vai utilizar um carrinho de serviços aqui, né, para estar recolhendo as louças da mesa e consecutivamente você vai estar entrando com esse objeto de transporte para fazer o despacho aqui no passa-pratos, tá? Então eu deixei um corredor mais largo aqui e deixei um corredor mais estreitinho, que mais tenha o corredor, para quando você precisar de acessar para pegar a parte fria. Então é importante você ter aqui a parte de bebidas, você tem, vamos supor que você tem o maître vendendo as bebidas direto na mesa, o tipo de vinho, explicando, ele precisa ter uma flexibilidade aqui de entrar nesse espaço, pegar o que ele precisa de infraestrutura e sair sem que ele atrapalhe a operação, digamos em si, né, de tudo aquilo que vai estar acontecendo aqui no fundo. Produção de café, produção de bebidas, produção de assados, entrega de louça suja, o pessoal aqui produzindo os alimentos, esquentando os fundis, tá fazendo toda essa roda girar, essa engrenagem. É só mais uma engrenagem a gente deixar esse corredor aqui para ter essa comunicação. E como o acesso também da cozinha vai ser por esse lado,
Mais fácil, o cara já acessa aqui, se for alguma coisa para ele levar para o salão, ele já vai pegar esse corredorzinho aqui lateral e vai fazer essa comunicação, tá? Então esse aqui é o último corte. Em cima dessa área quente aqui, o ideal é a gente ter uma coifa, tá? E aí vamos passar aqui para o próximo ponto. Então seria basicamente essa situação aqui acontecendo, né? Você ter o pessoal trabalhando lá no fundo, os clientes vão ter essa barreira física dos bufês, vão chegar até aqui fazer o serviço, tá? Então adiantando um pouquinho mais. Consecutivamente a parte das bebidas, dessas produções. A parte aqui dos acompanhamentos, aquilo que diz respeito à parte de produção aqui de chapa de fogão. E o que diz respeito aqui no fundo, a bater um bolo, a fazer esse pré-preparo, assar pão de queijo, tá? Toda essa parte seca. E a parte de higienização aqui, e também poderá ser utilizado para o pré-preparo, tá? Como a gente tem esses dois instrumentos aqui, tanto a estante para armazenamento de utensílios, louças, e essa bancada aqui para fazer organização de alguma coisa para levar para a mesa, tá? É legal a gente ter esse background aqui, tá? Então, inicialmente, a proposta para a gente começar as discussões aí é essa. Fico no aguardo de um feedback de vocês. Assim que sentirem a necessidade da gente marcar uma reunião, estou à disposição, tá? Um forte abraço.